A paz do Senhor, meus pré-adolescentes. Estou aqui mais uma vez para a gente lecionarmos juntos, né? Aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. A lição de hoje é a lição de número 7, o dom de profecia. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, convido você, meu querido pré-adolescente, para fazermos uma oração, para que o Senhor Jesus possa estar conosco nesta manhã. Feche os seus olhinhos comigo e vamos orar. Senhor Jesus, estamos na Tua presença nesta manhã, para junto te agradecermos por mais esta oportunidade. Sabemos que de nós mesmos não somos nada, Tu és Deus na nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui, Jesus, juntos por este meio de transmissão, para aprendermos um pouco mais a Tua palavra. Seja conosco, nos ilumina, para que não venhamos falar nada de nós mesmos, mas que o Senhor esteja conosco na manhã desse dia. Fica conosco, nos protegendo e nos guardando de todo mal. Amém. A leitura da nossa lição de hoje está em 1 Coríntios 12, 10, 14, do 1 ao 3. Vamos ler? 1 Coríntios 12 e o versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. 1 Coríntios 14, de 1 ao 3. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Vamos iniciar nossa aula de hoje com uma pergunta que eu quero fazer a você, meu querido pré-adolescente. Você já ouviu Deus falar? Se você ouviu, de que forma Ele falou com você? Então, a nossa aula de hoje não é nada mais, nada menos que uma sequência das aulas que nós estamos tendo nesse trimestre. Os dons espirituais, Deus deu aos homens para que Ele possa se comunicar conosco. E o dom da profecia também é um desses dons. Por quê? É por meio do dom da profecia que Deus entrega a sua mensagem ao profeta e ele transmite para a igreja. Então, por isso que o Espírito Santo diz: se vocês ouvirem a voz de Deus, não sejais temosos, porque Deus ainda fala conosco através da profecia. Nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus falando muito através dos profetas. Profeta Jeremias, Isaías, Ezequiel. Mas nós somos privilegiados hoje também. Temos os profetas nos dias atuais, que Deus usa para que seja transmitida a mensagem para nós. Dentre as muitas formas de Deus falar conosco, temos a profecia, como um dom, descrito por Paulo como o dom da excelência. Seria bom que todos nós tivéssemos esse dom de profetizar, porque a profecia edifica, exorta e consola a igreja do Senhor Jesus. A profecia é a possibilidade de ouvir Deus transmitindo sua mensagem em linguagem humana. Nós sabemos que Deus é um ser espiritual. Não vemos, Mas, através da profecia, o profeta, o servo do Senhor, transmite aquilo que Deus queria falar conosco, na nossa língua, de modo que nós possamos entender. Uma mensagem inspirada por Deus. Quando se trata de profecia, meus queridos adolescentes, ela tem que ser inspirada por Deus. Podemos dizer que há vários tipos de profecias. E vivemos num mundo que Jesus nos alertou que haveria muitos falsos profetas. Mas nós temos que ter conhecimento da palavra do Senhor. É por isso que nós estudamos na escola dominical, nos cultos de ensino, para que nós conheçamos as escrituras sagradas, porque através da escritura sagrada é que nós vamos saber discernir se o profeta está sendo inspirado por Deus ou se ele fala carnalmente. Então,
o que o apóstolo Pedro diz através da mensagem inspirada por Deus? Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciava a mensagem que vinha de Deus. 2 Pedro 1:21. Então, a pessoa, por si só, ela não pode trazer uma mensagem que vai edificar a igreja, se ela não for inspirada por Deus. Muitas das vezes vimos profecias na igreja que ela, em vez de trazer bênçãos para a igreja, trazer um alento para a igreja, ela traz discórdia, traz confusão, traz uma discussão, pessoas às vezes até se afastando de Deus por causa de determinadas profecias. Essa não é a profecia vinda do Senhor Jesus, porque a profecia que é inspirada por Deus, ela traz edificação, ela edifica, mesmo que ela seja para nos exortar, para nos corrigir, né? Às vezes estamos agindo fora dos padrões da palavra do Senhor Jesus. Então, Deus usa o seu profeta para nos falar, trazer a mensagem para que a gente venha corrigir o nosso erro. Mas quando ela é inspirada por Deus, ela não traz sombra de dúvida que é aquilo que o Senhor requer para nossas vidas. E nós podemos usar a Escritura Sagrada para testar se essa profecia é do Senhor. A Bíblia diz que a profecia tem que ser enquadrada, embasada nas Escrituras. Por isso, meu caro adolescente, nós devemos ter conhecimento da palavra do Senhor, para que nós possamos não ser enganados com os falsos profetas e saber quando a profecia é provinda do Senhor Jesus. Transmitindo conscientemente a mensagem do Espírito. Quando o profeta é usado por Deus, ele tem consciência de que Deus falou com ele, que ele precisa transmitir essa palavra. Então, o que acontece? A gente às vezes pode pensar assim, o profeta nem sabe o que Deus falou na boca dele para mim. Mas ele sabe sim. Ele está conscientemente certo daquilo que o Senhor falou para ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o dom de profecia é mais excelente, né, do que os outros dons. Porque quando a pessoa fala em mistério, fala em línguas estranhas, ele está edificando a sua própria vida. Porque só ele, Deus, entende. A não ser que tenha alguém que interprete a língua, né? Mas se não tiver, edifica somente a pessoa que está sendo usada em línguas estranhas. Mas a profecia, ela é falada, transmitida na nossa língua que nós falamos, né? Aqui no Brasil, no nosso português. E aí, o profeta precisa de pedir a Deus sabedoria para ele poder transmitir essa palavra. Porque Deus falou o seu coração e ele precisa de transmitir. E ele precisa pedir a Deus sabedoria. Olha aqui, ó. Eurico defende em sua teologia, obra sistemática, que a mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo não é transmitida mecanicamente, mas fiel e consciente. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. Então a pessoa tem que pedir a Deus que o profeta, quando recebe a mensagem, ele precisa pedir a Deus: Senhor, usa-me da maneira que o Senhor quer, não da maneira que eu quero falar. Mas Deus vai tocar no coração do profeta e ele vai falar, vai transmitir essa mensagem da maneira que vai edificar e não matar a igreja. Se essa mensagem fosse transmitida pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Senhor Deus, não ia necessitar, né, de ter julgamento, porque na nossa lição o autor vem nos alertando para que a gente julgue as profecias, para ver se elas são mesmo provindas do Senhor Jesus. Se essa mensagem fosse transmitida diretamente por Deus, Deus mesmo falando cara a cara conosco, ela não necessitaria desse julgamento. Mas como ela é transmitida por seres humanos, e nós humanos somos falhos, necessita que nós tenhamos esse pré-requisito de julgar as profecias, ver se elas estão enquadradas nas santas escrituras do Senhor Jesus. Portanto, a profecia deve ser julgada, tendo em vista que os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos.
Então nós somos seres imperfeitos. A Bíblia disse que quando o Senhor se manifestar, Ele é perfeito. Então aquilo que é imperfeito desaparecerá. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós necessitamos de ter esse controle da nossa vida. As profecias servem para nos orientar. O autor da nossa lição diz que ela é como um farol no deserto, para os navegantes que navegam no alto mar. A profecia para o cristão é um guia, como um farol. Se não havendo profecia, a igreja pode cair no erro facilmente. Por quê? Quando nós somos passíveis de erro, somos todos seres humanos falhos. E quando nós erramos, às vezes nem examinando as escrituras, às vezes a gente não consegue notar o nosso erro. Porque Deus tem várias maneiras de falar, né? Ele pode falar através do louvor, através da oração, através da leitura da palavra e através da profecia. A profecia é tão vivo e é tão assim real que Deus está falando conosco, porque normalmente quando a gente lê lá na Bíblia que era um sermão profético, como que se iniciava o sermão? O profeta dizia: assim diz o Senhor Jeová. Então, porque não era dele aquela mensagem era de Deus, era aquilo que Deus queria que o seu povo fizesse para consertar, ou se o povo estava angustiado e Deus queria dar um alívio para a alma deles, provar que estava junto com eles, Deus mandava o profeta para dar uma mensagem e nortear o caminho dos seus servos. E não é diferente nos dias de hoje. Deus também usa os seus servos para trazer uma palavra que nos edifica, que nos exorta, para que nós possamos estar guiados na orientação divina, conforme aquilo que o Senhor requer de nós. Edificando e consolando a igreja de Cristo. O dom da profecia é para a igreja. Então, ele deve ser usado para edificação da igreja. Quando esse dom é usado de maneira correta, seguindo os padrões bíblicos, traz muitas bênçãos para a igreja. Então, nós precisamos de pedir ao Senhor Jesus que nos dê esse discernimento, para que nós possamos saber qual é o dom, qual é a profecia que é realmente provinda de Deus e qual é a profecia que está sendo usada por maus profetas. Nós sabemos que nos dias atuais muitas pessoas são até usadas por Deus. Deus as usa e aí, com o passar do tempo, somos humanos, vamos nos distanciando de Deus. E quando a gente distancia de Deus, automaticamente o Espírito Santo também se afasta de nós. E aí muitas das vezes o profeta era usado nas mãos de Deus, aí ele começa a usar da carne, profetizar da carne, porque como ele tinha crédito na igreja, falava e Deus cumpria, aí ele começa a usar da carne. Então nós precisamos de pedir a Deus discernimento para saber se o profeta está naquele momento sendo usado por Deus ou não. Porque aqui na nossa lição diz, quando 2 ou 3 receber a mensagem de Deus, os outros devem analisar o que está sendo falado, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Olha que interessante, meus adolescentes. Deus pode usar 2 ou 3 ou mais profetas com a mesma mensagem. E quando Deus começa a falar em profecia, o que a igreja do Senhor tem que fazer? Fazer silêncio e ouvir ele falar. E ir analisando se aquela profecia está mesmo enquadrada nas escrituras sagradas, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não ia levantar um profeta para fazer confusão no meio da sua igreja, fazer confusão no meio do seu povo. Essa profecia é para dar alento, exortar, consolar, provar para o povo de Deus que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, que Ele está conosco. E qual que é o caminho que nós devemos seguir? Se estamos andando de acordo com a sua vontade, ou se precisamos de fazer uns ajustes, o que nós precisamos de fazer? É para isso que o dom da profecia é usado. A verdadeira profecia edifica a igreja, ou seja, anuncia a mensagem de Deus que ajuda a igreja toda. Então a profecia, muitas das vezes, Deus usa o profeta para falar com um determinado irmão da igreja. Mas aquela profecia, aquela palavra que Deus usou
para determinada pessoa, acaba edificando a igreja toda. Se vocês já observaram, quando Deus usa alguém em profecia no meio da igreja, já aconteceu de eu estar na igreja e ouvir Deus falar. Às vezes Deus está falando específico com o irmão, mas e a igreja é obediente, a nossa igreja sabe ouvir a mensagem do Senhor. Então, normalmente, a igreja faz silêncio, ouve a mensagem de Deus, e aquela mensagem acaba edificando a igreja toda, porque, de repente, a igreja é toda tomada em mistério, todos falam em línguas, todos recebem aquela palavra que estava ajudando o irmão a tomar um norte, mas o que acontece? Ele acabou edificando a igreja inteira do Senhor Jesus. Então devemos ter essa preocupação em buscar os dons espirituais. E seria muito bom, né? Como eu já disse na aula que eu ministrei aqui, nós falamos sobre o dom da palavra e da ciência. Todos os dons são maravilhosos e que nós venhamos procurar também esse dom, também pedir a Deus que nos dá esse dom de profecia. E quando sentirmos que Deus está falando conosco para transmitir a palavra, que nós venhamos, meus caros adolescentes, pedir a Deus que nos ensina a transmitir essa palavra com sabedoria, de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Então esta é a palavra de hoje. Eu espero que o Senhor Jesus querido tenha falado aos seus corações, assim como Ele falou ao meu coração através dessa lição. Anseio muito que nós venhamos em breve estarmos diante, né, uns dos outros, com aula presencial, né? Mas que o Senhor Jesus venha nos ajudar e nos guardar e nos proteger dessa pandemia nesses momentos difíceis. Vamos orar ao Senhor Jesus? Amado e soberano Deus, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Senhor Jesus querido, fala ao coração de cada pessoa que vier a escutar essa mensagem, Jesus. Que o Senhor possa nos dar o discernimento, que o Senhor possa nos ajudar a entender o seu querer para as nossas vidas. Senhor, proteja nossas famílias, esteja conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do erro e de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Nos ensina a ser prudentes, fiéis a Ti em toda a nossa maneira de viver. É tudo o que nós pedimos e Te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre.